toda a Bíblia é inspirada por Deus e é apta para corrigir, para redarguir, para que todos nós possamos ser preparados para toda boa obra. Eu amo a palavra de Deus, amo a Bíblia, tenho lido a Bíblia insistentemente, procuro decorar versículos da Bíblia, isso me ajuda muito no meu trabalho, mas existem certos versículos que nos chamam a atenção. Eu sei que você talvez tenha aquele versículo de preferência, aquele versículo que você gosta, que você tem como seu versículo. Alguns versículos da Bíblia, eles são tão profundos que eles viraram músicas, eles viraram cânticos. Esse que nós acabamos de ler agora, especificamente o versículo 13, porque nós lemos de 1 a 13, mas especificamente o 13, ele já virou música. E nós cantamos aqui hoje uma canção cujo versículo 13 é a base para esse cântico que nós cantamos. Se vocês me permitem, eu tenho uma observação acerca desse versículo para apresentar para vocês. No meu entendimento, como leitor da Bíblia, como estudioso da Bíblia, como alguém que está o tempo todo diante da palavra de Deus, porque a Bíblia não é apenas o meu livro para alimentar a minha alma, mas é a minha ferramenta de trabalho. Eu preciso da Bíblia, eu preciso da palavra de Deus. Eu preciso me esmerar no conhecimento da palavra de Deus. Se vocês me permitem uma observação, quando eu olho para toda a revelação de Deus ao longo da história, eu vejo que toda a revelação de Deus é uma prova cabal do que esse versículo quer dizer. Esse versículo diz: agindo eu, quem o impedirá? E é exatamente isso que aconteceu ao longo de toda a história da revelação. E eu quero dar para você agora, em poucos minutos, uma síntese de tudo que aconteceu ao longo da história da revelação e que prova que esse versículo é mais do que um versículo presente no capítulo 43 de Isaías. Ele, na verdade, é a Bíblia sendo mostrada de maneira clara e poderosa. Quer ver só? Tudo começou no Éden. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, e eles eram perfeitos, interagiam com Deus, Deus caminhava com o homem na viração do dia, conversava com o homem, mas um dia Satanás entrou na história, fez uma proposta para Eva, que por sua vez fez para o seu marido, e ambos pecaram, e como consequência, eles foram expulsos da presença de Deus, e ali, fora da presença de Deus, eles tiveram filhos, que tiveram filhos, que tiveram filhos, que tiveram filhos, que traziam em si esse gene chamado pecado. A maldade começou a se alastrar pela terra. Os homens se tornaram maus, se tornaram cruéis, e os homens começaram a destruir uns aos outros. Talvez se eu e você estivéssemos lá, nós iríamos questionar o Senhor, e nós falaríamos com o Senhor assim: Senhor, mas é só isso? Tu criaste tudo perfeito, mas tu viste a imperfeição assumir o controle da tua criação, e o Senhor não vai fazer nada? E Deus nos diria assim: calma, eu sou o Deus Todo-Poderoso, agindo eu, quem impedirá? E Deus então chama um homem justo diante de todos que viviam na sua geração, e Ele chama esse homem sua família, e dá para eles uma responsabilidade, criar uma grande embarcação, onde habitariam não só a sua família, mas muitos animais, porque Deus recomeçaria a história da humanidade através desse homem. Esse homem era Noé. E quando tudo estava pronto, Deus mandou Noé entrar na arca, e ele fechou a porta por fora, e mandou um dilúvio que tomou conta da terra por 40 dias e 40 noites, e tudo que Deus criou pereceu. E Deus então faz com que aquela arca repouse no Monte Ararat, e dali Deus começa uma nova história na humanidade. Porque agindo Deus, quem impedirá? Mas os homens tinham dentro de si, como eu disse, a gênese do pecado.
E eles começam agora a criar as grandes religiões, os grandes cultos, e eles duvidam da palavra de Deus, porque Deus havia dito que nunca mais destruiria a terra por um dilúvio. Mas eles não acreditam no que Deus diz, e eles começam a construir uma torre altíssima, e o objetivo deles era que essa torre tocasse nos céus. Aquela torre era a prova da incredulidade humana frente à palavra de Deus. E se eu e você estivéssemos lá, nós diríamos: Senhor, o Senhor não vai fazer nada, o Senhor vai deixar os homens conseguirem os seus intentos? E Deus nos diria: calma, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Operando eu, agindo eu, quem impedirá? E Deus confunde as línguas deles. E eles se espalham pela terra. Parece que está tudo resolvido, mas não. Eles levam consigo essa predisposição para o mal. E ali começa a história da humanidade, onde os povos, as nações são formadas, e o mal começa a se alastrar novamente pela terra, mas Deus, na sua infinita sabedoria, porque Deus nunca é pego de surpresa, Deus não tem plano B, Ele chama um homem. E ele então nos diria: vocês agora vão ver o que eu sou capaz de fazer. E chama um homem, e ele diz: Abrão, sai da sua terra, da sua parentela, e vem para a terra que eu vou mostrar para você. Você vai deixar para trás tudo, sua família, seus amigos, e você virá tão somente confiando em mim, e eu vou fazer de você uma grande nação. Mas talvez se eu e você estivéssemos lá, nós questionaríamos o Senhor. E nós falaríamos assim: mas como? Como que o Senhor vai fazer dele uma grande nação? A esposa dele é idosa e é estéril. Mas Deus nos diria: calma, eu sou o Deus Todo-Poderoso, agindo eu, quem impedirá? E Deus faz com que aquela mulher idosa, com quase 90 anos, estéril, desse à luz um menino. O seu nome era Isaque. Isaac cresce, se torna um homem. Chegou a hora dele se casar. Deus estava colocando em consecução os seus planos. Abraão manda o seu servo ir até a casa de seus parentes buscar uma esposa para Isaac. E quem é que ele traz? Rebeca. E aí talvez eu e você ficaríamos com várias interrogações na nossa cabeça, porque Rebeca também era estéril. E nós diríamos: Senhor, mas eu não estou entendendo, Rebeca também é estéril. E o Senhor nos diria: vocês ainda não me conhecem, agindo eu, quem impedirá? E Deus coloca em Rebeca a capacidade de gerar filhos, não um, mas dois. Se ele deu um filho para Abraão, ele dá dois para Isaac. O primeiro, ruivo, cabeludo, nasce o primogênito. O segundo nasce agarrado ao seu calcanhar. O primeiro se torna um caçador, gosta de caçar, homem do campo. O segundo, pacato, passivo, habitava em tendas. Mas Deus quer o segundo, não o primeiro. Porque quem é que pode ensinar o Senhor como agir? E aquele menino cresceu, se tornou um homem e enganou o irmão. Talvez se eu e você estivéssemos lá, nós íamos coçar a cabeça e dizer: Senhor, não estamos entendendo nada. Mas o Senhor nos diria: calma, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E aquele menino que cresceu, se tornou homem agora, vai para a casa de Labão, o irmão de sua mãe. E lá, ele tem 4 esposas, porque naquela época a poligamia era tolerada. E se Deus deu um filho para Abraão, ele dá 2 para Isaac, e ele dá 12 para Jacó. Porque agindo ele, quem impedirá? Pois bem, Jacó agora volta para sua terra, e desses 12 filhos de Jacó, um se destaca: José. Menino bom, honesto, temente a Deus. E ele começa a perceber que seus irmãos não andam no caminho de Deus, e os irmãos começam a odiá-lo, porque ele tem uns sonhos esquisitos. E os seus irmãos o odiavam cada vez mais. E um dia os seus irmãos estavam no campo, e ele foi ver seus irmãos, e quando os irmãos o veem de longe, os irmãos dizem: lá vem o sonhador. E eles pegam José, e eles vendem José para uma caravana de midianitas que ia, uma caravana de ismaelitas que ia até o Egito. E aquela caravana de ismaelitas compra José da mão dos seus irmãos e vende José para o oficial da guarda no Egito, chamado Potifar. Potifar olha para José e percebe que José tem habilidades administrativas e coloca José como mordomo da sua casa. Mas um dia,
A mulher de Potifar começa a olhar para José e começa a desejá-lo, e ela quer se deitar com ele, e ele tinha princípios, era temente a Deus, e ele então foge, e a mulher o acusa diante de Potifar, e Potifar manda colocá-lo na cadeia. Talvez se eu e você estivéssemos lá, nós diríamos: Senhor, mas tudo isso para nada? E Deus nos diria: calma, eu sou o Deus Todo-Poderoso, agindo eu, quem impedirá? E José fica na cadeia. Sabe quantos anos José fica na cadeia? Preso, no cárcere? 13 anos. 13 anos. Tempo suficiente para produzir no nosso coração toda sorte de dúvidas acerca do Senhor, porque nós somos assim. Muitas vezes, se Deus não age dentro do nosso tempo, nós automaticamente começamos a desconfiar de que Ele é capaz de fazer aquilo que nós imaginamos que Ele é capaz. Simplesmente porque Ele não atende às nossas prescrições, mas Ele é o Senhor. Um dia, Deus mandou um sonho em Faraó. Faraó sonhou, e no sonho de Faraó, ele viu 7 vacas gordas devorarem 7 vacas magras. Ele viu 7 espigas de trigo cheias e bonitas destruírem 7 espigas de trigo secas. E ele fica com aquilo na cabeça, e nenhum dos seus sábios consegue interpretar o seu sonho. E aí o copeiro Mor, que estava preso com José, quando José interpretou um sonho que ele havia tido, se lembrou de José e disse: eu conheço um homem que pode interpretar o sonho. Quando eu estava preso, ele interpretou o meu, e ele se cumpriu cabalmente, e eu sei que ele pode interpretar o sonho de Faraó. Imediatamente mandaram chamar José, e José se barbeou e se apresentou diante de Faraó, e José disse para Faraó: o sonho, os 2 sonhos é a mesma coisa, 7 anos de abundância, 7 anos de escassez. Coloque Faraó um homem que administre tudo isso. Faraó olha para José e diz: acharíamos no Egito um homem em que haja o Espírito de Deus como você? E José agora é colocado como primeiro-ministro do Egito. O presidiário se torna primeiro-ministro. Por quê? Agindo Deus, quem impedirá? Pois bem, José agora manda chamar toda a sua família para o Egito. 70 almas descem para o Egito. 70 almas. E lá eles crescem, vão habitar na terra de Gósen. E lá eles crescem e se multiplicam, e nasce um faraó que não conhecia José, e Faraó começa a olhar para aquele povo numeroso, e ele começa a temer que aquele povo se junte aos inimigos do Egito, e ele manda que as parteiras matassem os meninos, manda que os seus soldados jogassem os meninos no rio, e que quando um menino nascesse, ele deveria ser jogado no Nilo, mas as parteiras não fazem isso, porque elas temeram a Deus, e dentre esses meninos que são poupados, Deus escolhe um. E esse que Deus escolhe, para provar para você que agindo Deus, quem impedirá, vai viver justamente dentro da casa de Faraó. 40 anos. Um dia, Moisés está andando pelo Egito, e ele vê um egípcio matar um hebreu, e ele mata o egípcio. Faraó fica sabendo, e Moisés foge, e vai para a terra de Midian. Lá ele fica conhecendo Jetro, casa-se com sua filha e vai pastorear as ovelhas de Jetro, mas um dia ele está tranquilamente cuidando das ovelhas de Jetro, quando Deus o chama e diz: Moisés, eu quero que você vá ao Egito libertar o meu povo que está sofrendo debaixo de servidão. E depois de alguma relutância, Moisés vai, e lá no Egito, Deus usa Moisés poderosamente, e lança sobre o Egito 10 pragas, que na verdade são 10 juízos de Deus, contra a idolatria do Egito. Cada deus, cada divindade do Egito é ferida pelo Senhor, para que toda a terra ficasse sabendo que só existe um Deus. Então Faraó, depois da última praga, quando o seu primogênito morre, ele deixa o povo de Israel ir embora, porque operando Deus, quem impedirá? E aquele povo sai do Egito, rumo à terra prometida, deserto adentro. De repente, aquele povo caminhando, eles escutam um barulho estranho, e quando eles vão se aproximando, eles percebem que aquele barulho estranho, na verdade, era o barulho do mar. E eles agora estão defronte ao Mar Vermelho, e como se não bastasse, Faraó se arrepende de ter libertado os seus escravos, e ele diz: vamos recapturar nossos escravos, e ele arma o seu exército e marcha em busca dos seus escravos, a sua mão de obra que foi embora assim,
livremente, ele se arrepende, ele vai, e agora o povo de Israel está encurralado, de um lado o mar, do outro lado o exército de Faraó se aproximando. Talvez se eu e você estivéssemos lá, nós faríamos o que o povo fez, nós reclamaríamos com Moisés, e nós diríamos, foi para isso que nós saímos do Egito, para morrer aqui diante do soldado de Faraó, mas Deus nos diria, calma, eu sou o Deus Todo-Poderoso, agindo eu, quem impedirá? Moisés levanta a sua vara, e quando Moisés levantou a sua vara, o mar se abriu, e o povo de Israel atravessou. E quando o último hebreu estava tirando o pé da água, o exército de Faraó entrou todo ele no Mar Vermelho. E Deus então disse para Moisés, levanta a tua vara. E Moisés levantou, e o mar se fechou sobre o exército de Faraó, que pereceu nas águas. Porque agindo Deus, quem impedirá? Pois bem, aquele povo rebelde, obstinado, começa a desobedecer a Deus, começa a reclamar de Deus. Nenhum milagre era suficiente para fazer aquele povo confiar em Deus. E aquele povo começa a reclamar e começa a questionar Deus o tempo todo. E Deus mantém aquele povo debaixo de disciplina por 40 anos. 40 anos aquele povo fica vagando no deserto, 40 anos, até que toda aquela geração morreu, e uma nova geração surge, e agora eles chegam na porta da terra prometida, mas o grande líder deles morre. Moisés, se eu e você estivéssemos lá, talvez nós estaríamos questionando o Senhor, Senhor, mas tu trouxeste este povo até aqui, toda essa história agora, quem irá levar esse povo a possuir a terra da sua herança? E Deus nos diria, vocês ainda não me conhecem, eu sou o Deus Todo-Poderoso, agindo eu, quem impedirá? E ele levanta Josué, e Josué pega aquele povo, e introduz aquele povo na terra prometida, e faz com que aquele povo possua a terra prometida, mas Josué morre também. E aí, se eu e você estivéssemos lá, nós olharíamos um para o outro e diríamos, e agora? Aí Deus permite que alguns inimigos se aproximem de Israel, mas o povo começa a clamar, e Deus começa a levantar juízes para libertar o povo. E dentre esses juízes surge um menino, fruto de uma oração de uma mãe desesperada que era desprezada pela outra esposa de seu marido. E essa mãe começa a orar a Deus e pedir a Deus que lhe desse um filho, e se Deus lhe desse um filho, ela iria dedicá-lo a Deus, e nasce Samuel. E Samuel se torna um grande juiz, um grande profeta. E um dia o povo chega diante de Samuel e diz, agora nós queremos um rei como todas as nações. E Samuel diz, não, Deus é o vosso rei. Mas eles dizem, não, nós queremos um rei, como todas as nações têm. Um rei que guerreie as nossas guerras, um rei que nos faça prosperar. Então Deus olha para Samuel e diz, Samuel, não fique assim, porque o povo não está rejeitando você, o povo está rejeitando a mim, faça o que o povo quer. Então Samuel unge Saul como rei de Israel. E Saul surge, e começa bem o seu reinado. Saul até que começa bem o seu reinado, mas Saul fica vaidoso, soberbo, ele se afasta de Deus, se torna desobediente, e agora Israel está nas mãos de um rei corrupto, um rei que não teme a Deus, e de repente nós ficaríamos na dúvida, mas Deus nos diria, calma, eu sou o Deus Todo-Poderoso, operando eu, quem impedirá? Eu já tenho um rei segundo o meu coração. E ele manda Samuel ungir Davi. Surge Davi, filho de Jessé, da tribo de Judá. Davi não assume o trono imediatamente, ele passa por um treinamento, mas depois da morte de Saul, Davi começa a reinar, primeiramente em Judá, por 7 anos, e depois em todo Israel, por mais 33 anos. Davi foi o maior rei de Israel. Não é à toa que na bandeira de Israel estão presentes 2 letras do nome Davi, que é o Dalet em hebraico e o Vav. E essas 2 letras conjuntas formam a bandeira de Israel. Davi foi o maior rei de Israel. Israel atingiu toda a sua hegemonia política, toda a sua hegemonia bélica, espiritual, debaixo do reinado de Davi. Mas Davi morre, surge Salomão.
Salomão até que começa bem o seu reinado, vai bem, mas num determinado momento Salomão se deixa levar pelas suas muitas mulheres, e as mulheres pervertem o coração de Salomão, e ele começa a se entregar à idolatria, e Deus agora vai dividir o reino de Israel em duas partes. O reino do norte fica com 10 tribos, a capital fica sendo Samaria, e o reino do sul fica com 2 tribos, a capital é Jerusalém. Mas o reino do norte começa a desobedecer a Deus, é um povo de dura cerviz, um povo obstinado, coração endurecido, e aquele povo começa a desobedecer a Deus o tempo todo, e Deus manda profetas, e os profetas vão avisar o povo, e o povo rejeita os profetas, o povo mata os profetas, o povo apedreja os profetas, e Deus então permite que no ano 722, o rei da Síria venha e destrua o reino do norte. Israel deixa de existir, ele se miscigena entre as nações, e ele não existe mais, fica o reino do sul. Mas o reino do sul também se torna desobediente, é um reino obstinado, um reino que desobedece a Deus o tempo todo, e Deus então manda profetas, e eles vão avisar o povo que Deus iria castigá-los e puni-los, mas eles não ouvem a voz dos profetas, e Deus então permite que no ano 586, o rei Nabucodonosor venha, e leve Israel, e leve Judá cativeiro para a Babilônia. Talvez se eu e você estivéssemos lá, nós olharíamos e diríamos para Deus: Senhor, nós não estamos entendendo absolutamente nada, onde está o seu povo? Israel não existe mais, não há mais reino do norte, não há mais reino do sul, tantos séculos de história para isso, e Deus nos diria: calma, é uma pena que depois de todas as minhas manifestações de poder, vocês ainda não me conhecem, eu sou o Deus Todo-Poderoso, agindo eu, quem impedirá? E Deus usa um homem, o nome dele é Ciro, rei da Pérsia, e Deus coloca no coração de Ciro, para que Ciro baixe um decreto, libertando e permitindo que o povo voltasse para Jerusalém. E quando esse decreto é baixado, Deus levanta Neemias, Deus levanta Esdras, Deus levanta Zorobabel, e eles voltam para Jerusalém, reconstrói os muros, reconstrói o templo, reconstrói a história, e Israel passa a existir novamente como nação. Aí Deus fica em silêncio. 400 anos de silêncio. Nenhum profeta chega. Nesse período o povo deixa de ser escravo da Pérsia e se torna escravo da Grécia. Depois deixa de ser escravo da Grécia e vai se tornar escravo de um rei chamado Antíoco Epifânio. Vence Antíoco Epifânio, mas se torna escravo de Roma. E o povo volta a ser escravizado novamente, o povo não tem liberdade. Se eu e você estivéssemos lá, nós poderíamos dizer: Senhor, e agora? O que será do teu grande povo? Quem salvará esse povo? E Deus nos diria assim: calma, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Agindo eu, quem impedirá? Olhe para o deserto da Judeia, há um homem pregando no deserto da Judeia. E esse homem começa a pregar no deserto da Judeia, dizendo: arrependam-se, creiam no Evangelho. E ele começa a fazer sinais maravilhosos, e as pessoas começam a olhar para ele, e as pessoas começam a entender que ele é o Messias prometido. E esse homem consegue agora, ele convoca 12 discípulos, e esses discípulos começam a caminhar com ele, e ele começa a ressuscitar mortos, ele começa a limpar leprosos, ele começa a purificar mulheres imundas, ele começa a perdoar pecadores, ele vai almoçar na casa de pecadores, ele vai andar com pecadores, ele vai perdoar, ele vai se comunicar com romanos, ele vai quebrar todos os paradigmas da época, e ele começa a conquistar as pessoas, e as pessoas começam a olhar para ele, e começam a dizer: esse homem é impressionante, ninguém nunca falou como ele, ninguém nunca ensinou como ele, esse homem é o Messias de Deus. Mas os líderes religiosos começam a ficar com inveja dele, e começam a planejar a morte dele. Então um dos seus discípulos, dominado pela ganância, e dominado talvez pela frustração, porque ele era um zelote, Judas Iscariotes era um zelote, e ele era nacionalista, e ele queria um Messias, mas queria um Messias político, um Messias que libertasse o povo da tirania de Roma, e como Jesus era o contrário, Jesus amava os romanos, Jesus entrava na casa de romanos, Jesus atendia pedido de romanos, deve que Judas pensou: não é este o Messias, e ele então traz Jesus.
E Jesus é entregue nas mãos dos líderes judeus, que por sua vez o entregam para Pilatos. E Pilatos olha para aquele homem, e um dia, numa audiência, ele diz assim: tu és rei? E Jesus olha para Pilatos e diz assim: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então Pilatos olha para aquele homem e diz: não acho nele crime algum. Mas os líderes religiosos incitam o povo, e o povo começa a gritar: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos, não tendo outra alternativa, manda crucificar Jesus. Jesus é levado para o Calvário, lá ele é crucificado, e depois de horas de dor e agonia, ele tomba a sua cabeça e morre. Talvez se eu e você estivéssemos lá, nós diríamos assim: Senhor, e agora? O que será do seu grande nome? Tantos séculos de história para isso. Aquele no qual estavam depositadas todas as nossas esperanças morreu. Mas Deus olharia para nós e diria assim: calma, vocês vão ver o que eu vou fazer, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Agindo eu, quem impedirá? E ao terceiro dia, ele levanta da morte, ele vence a morte, porque agindo Deus, quem impedirá? Ele então se mostra para os discípulos, 40 dias andando com os discípulos, comendo, bebendo na frente deles, para provar que ele havia ressuscitado e que ele está vivo. Tomé um dia está entre eles. Tomé não acreditava, Tomé achava que aquilo era uma ilusão, e Tomé disse: se eu não colocar o dedo nas suas feridas, eu não vou crer. Mas um dia Jesus aparece para os 12, Tomé estava lá, para os 11, porque Judas já havia se enforcado. Jesus aparece, Tomé estava lá, e Tomé olha para Jesus, e Jesus diz: vem cá, Tomé, coloca o dedo em mim, e vejas que sou eu mesmo, porque um espírito não tem carne nem ossos. E Tomé então coloca o dedo, se prostra e diz: Senhor meu e Deus meu. E Jesus olha para ele e diz: porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. E ele caminha com eles 40 dias. Um dia Jesus chama os seus discípulos num determinado lugar e diz assim: escutem, vocês vão para Jerusalém e vocês vão ficar lá, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Vocês vão ser minhas testemunhas quando descer sobre vós o Espírito Santo. Vocês irão ser minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E ele então é assunto aos céus. Talvez se eu e você estivéssemos lá, nós iríamos com os discípulos, e ficaríamos naquele recinto, e passa-se o primeiro dia, passa-se o segundo dia, passa-se o terceiro dia, passa-se o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia, e nada. Talvez se eu e você estivéssemos lá, nós diríamos: Senhor, mas e o que é que vai acontecer? De repente, no 10º dia, ouve-se um som como de um vento impetuoso que enche toda a casa. E de repente você olha para o lado, e você olha na cabeça daqueles 120 discípulos, estão como que línguas de fogo, e cada um deles começa a falar em idiomas que eles não conheciam, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E eles começam a falar das grandezas de Deus, e umas pessoas olham para aquilo e ficam impressionadas, outros começam a zombar dizendo que eles estão bêbados, mas de repente Pedro pega a palavra e diz: esses homens não estão bêbados. O que está acontecendo aqui é o cumprimento da profecia de Joel, porque lá em Joel o Senhor disse que derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. É isso que está acontecendo aqui. Agora vocês precisam se arrepender. Pedro deve ter pregado um sermão de 10 minutos, e quando ele termina de pregar, muitas pessoas, 3.000 pessoas, chegam perto de Pedro e perguntam: o que faremos? E Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E a igreja começa de fato e de direito. Ali começa a saga da igreja de Cristo. Primeiro 3.000, depois 5.000, depois uma multidão que não se podia contar. E aqueles homens começam a ser perseguidos, e eles começam a matar alguns deles, e começam a
bater em alguns deles, mas quanto mais se matava cristãos, quanto mais se batia nos cristãos, mais a semente do evangelho era disseminada e mais a igreja crescia. Porque agindo Deus, quem impedirá? Mas a igreja tinha um problema. A igreja ainda estava muito presa naquele meio, Jerusalém, Judéia, Samaria. A igreja não saía dali, os discípulos não iam embora. Então, se eu e você estivéssemos lá, nós diríamos: Senhor, mas tudo bem, está tudo muito bonito, maravilhoso, mas é só isso. O mundo precisa conhecer essa mensagem. E Deus nos diria: calma, eu sou o Deus Todo-Poderoso, agindo eu, quem impedirá? E um dia um homem começa a ir para a cidade de Damasco, e ele vai com alguns soldados, porque lá na cidade de Damasco, ele iria prender alguns cristãos, ia matar alguns cristãos, e de repente Jesus aparece para ele, e Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo então cai no chão, e ele diz: quem é, Senhor? E Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Difícil coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Levanta-te, vai à rua chamada direita, lá te será dito o que deves fazer. Aí Deus chama um discípulo chamado Ananias: Ananias, eu quero que você vá na rua direita, e você vai ver lá um homem chamado Saulo, porque ele está orando. E Ananias olha para o Senhor. Talvez se eu e você estivéssemos lá, nós também diríamos a mesma coisa que Ananias: Senhor, mas esse homem é aquele que tem matado os teus santos, é aquele que tem perseguido os teus santos. E Deus disse para Ananias e diria para nós: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Ele vai levar meu nome aos reis, aos príncipes, aos governadores. E quando Ananias chega, Saulo está assustado, acuado, tremendo, e Ananias coloca a mão sobre ele e diz: Saulo, irmão, o Senhor Jesus que te apareceu me enviou para que te impusesse as mãos, e tu fostes cheio do Espírito Santo. Saulo se converte. E é esse Saulo que pega o cristianismo daquele meio judaico e leva o cristianismo para o mundo. Tessalônica, Filipos, Galácia, Éfeso, Corinto. E ele começa a pregar o evangelho, e a igreja começa a crescer, e a igreja vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai se tornando grande. E a igreja começa agora a estar presente em toda parte do mundo, não sem a oposição de Satanás, porque Satanás começa agora a colocar no coração dos romanos que aquela seita, assim era chamada a igreja cristã no início, aquela seita é perigosa, e eles então começam a perseguir os cristãos, e os cristãos agora são amarrados em postes, incendiados vivos, eles são jogados de desfiladeiros, eles são colocados para os leões comerem no Coliseu, eles são mortos das maneiras mais cruéis possíveis, mas quanto mais se matava os cristãos, mais a igreja crescia. Muitos algozes que levavam cristãos para o martírio se convertiam de ver a coragem e a fé deles. E a igreja começa a crescer. Primeiro século, segundo século, terceiro século, até que um homem chamado Constantino, imperador de Roma, sobe ao trono no ano 314. E ele põe fim às perseguições, e ele diz: agora a igreja cristã é a igreja oficial do Império Romano. E a igreja agora deixa de ser uma comunidade de crentes e se torna uma instituição do Estado. A igreja começa a perder o seu poder. A igreja começa a perder a sua capacidade de persuadir as pessoas. A igreja começa a abandonar as escrituras e começa a criar doutrinas estranhas ao cristianismo, e ela vai declinando. No ano de 1222, os clérigos da igreja católica, que era a igreja de Roma na época, eles mandam que a Bíblia fosse tirada das mãos dos fiéis. Agora os fiéis não podiam mais ler a Bíblia, somente os clérigos podiam ler, e por conta disso, eles começam a criar doutrinas estranhas à fé cristã, criam a doutrina das indulgências, criam a doutrina do purgatório, e tantas outras doutrinas que não estão presentes nas páginas do livro sagrado. A igreja começa a perder a sua força, a igreja vai entrando numa época de trevas, é a chamada idade das trevas. O mundo está dominado por um obscurantismo terrível. Talvez se eu e você estivéssemos lá, nós diríamos: Senhor, acabou o seu poder na terra, acabou a sua igreja, o que será do seu povo? Onde está o seu povo? Mas Deus nos diria: calma, eu sou o Deus Todo-Poderoso.
Agindo eu, quem impedirá? E Deus pega um monge e leva esse monge para uma cidade chamada Wittenberg. E lá na cidade chamada Wittenberg, ele não podia ter acesso à Bíblia, porque ele não era um clérigo. Ele começa a ler à luz de velas, Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de glória em glória, como se diz, o justo viverá da fé. Quando Martinho Lutero leu isso, o sol brilhou no horizonte do obscurantismo daquele tempo. Começa a reforma protestante. E a partir desse momento surgem as igrejas de Jesus Cristo na face da terra, que começam a trazer o cristianismo primitivo de volta. E aqui estamos nós. Sabe por quê? Porque agindo Deus, quem impedirá? Entendeu a profundidade desse versículo? Entendeu por que esse versículo é o nosso versículo? Esse versículo me ensina algumas coisas que eu queria mostrar para você agora, caminhando para o final. Primeiro, nada em nossa vida é acidental. Deus está rigorosamente no controle de tudo. Eu disse no início e repito, Deus não é pego de surpresa. Deus tem todo o poder. Nada na nossa vida é acidental. O que acontece conosco é permissão de Deus. Porque Deus sabe exatamente o que está fazendo. Eu não sei o que é que está acontecendo na sua vida e quantas interrogações você tem despertado no seu coração. Talvez você esteja questionando o Senhor e dizendo, Senhor, por que isso? Por que aquilo? Eu não entendo, mas eu quero que tu saibas que você serve um Deus que agindo ninguém impede. Eu aprendi uma outra lição aqui. Acima de nós existe alguém que ninguém pode impedir. Existe um Deus todo-poderoso, que é o seu Deus, é o seu Deus, é o seu Deus, é o seu Deus, é o nosso Deus. A Bíblia diz que diante dele todo joelho se dobrará, até aqueles que o traspassaram. Até Satanás se curva diante desse nome, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, e Ele está acima de nós, e Ele te ama. Por isso eu quero que você fique com esse versículo no seu coração, quando você estiver enfrentando uma tribulação terrível, quando Satanás estiver se levantando contra você, e como você perceber que você está realmente ficando numa encruzilhada, eu quero que você se lembre que existe um Deus lá em cima, que está pronto a ouvir as suas orações, um Deus de onde virá o nosso socorro, porque agindo Ele ninguém impede. Não há ciência, não há governos, não há pessoas poderosas que sejam capazes de impedir o agir de Deus na nossa vida. Eu aprendi uma outra lição aqui. Toda a história é uma prova infalível de que existe um Deus no comando. Você acha que tudo que anda acontecendo no mundo é, na verdade, algo que fugiu ao controle de Deus? Você acha que Deus não sabe e Deus não está ciente das inúmeras tragédias e catástrofes que têm acontecido no mundo? Você acha realmente que existe um presidente no mundo, um presidente, um rei no mundo, que não esteja nas mãos do Senhor? Quem foi que ele usou para libertar o povo de Israel do cativeiro babilônico e voltar para a Palestina? O rei da Pérsia, Ciro. Você acha que existe alguém nesse mundo que possa dizer assim, Deus não manda em mim? Você realmente acha? Pois eu digo para você que os reinos do mundo se tornaram do Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Esse é o nosso Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Eu quero fazer uma pergunta para você, já estamos a 7 minutos do final do nosso culto. Quem é Deus para você? Deus é alguém que você se lembra de vez em quando?
Deus é alguém que você lembra que está presente de vez em quando você faz uma oração, porque você está em grande aperto? Deus para você é aquele que vai satisfazer todos os seus desejos, basta que você vá na igreja e dê uma oferta para Ele? Você realmente crê que Deus é assim? Quem é Deus para você? O fato de saber que operando o Senhor, ninguém impedirá, isso tem ditado as regras na sua vida? Você tem sido dominado por essa convicção? Talvez você não esteja enfrentando momentos turbulentos na sua vida, mas eu quero dizer para você que isso não é garantia de que você não vai enfrentar. Você pode ser o próximo da fila. E quando isso acontecer, e quando as coisas começarem a não dar certo para você, você vai se lembrar de que operando Deus, quem impedirá? Assim como tantos viram e puderam constatar ao longo da história. Por isso eu quero fazer um desafio para você nessa noite. Você que ainda não conhece esse Deus. Você que tem uma ideia acerca desse Deus. Você que tem sido vencido pela religiosidade exterior. Você que acha que Deus é apenas uma história, ou você que acha que Deus é apenas alguém que lá no final da vida eu vou me lembrar dele, lá no final da vida eu tenho certeza de que nós dois vamos bater um papo legal e ele vai quebrar meu galho. Você realmente pensa em Deus assim? Pois eu aconselho você nesta noite a falar com o Senhor assim: Senhor, revela-te a mim. Eu quero te conhecer. Eu não quero crer numa ideia que eu tenho acerca de ti. Eu não quero me prender a um conceito. Eu quero te conhecer verdadeiramente. O Deus que agindo ninguém impede. O Deus Todo-Poderoso, Senhor do céu e da terra. Eu quero te conhecer, Senhor. Abra os meus olhos para que eu possa encontrá-lo e para que eu possa conhecê-lo. Ore comigo nesse momento.